É especialista em medicina do sono pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, capacitado profissionalmente em medicina do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo. Ele é especialista em psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Serviço de Residência Médica. Atua nas áreas de psiquiatria, dependência química e medicina do sono. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bem-vindo. É um prazer. Bom, para a gente começar a nossa entrevista, a gente queria saber quais são as causas do sonambulismo e, na verdade, o que é o sonambulismo? Olha, Paulo, o sonambulismo é um distúrbio muito frequente, certo? Principalmente na população pediátrica, né, e nos adolescentes, como forma isolada, certo? O transtorno ele se caracteriza pelo um ganho de tônus, ocorre uma alteração na qualidade do sono, e o indivíduo ganha tônus, né, ganha força muscular e começa a realizar comportamentos motores atípicos durante a noite. É caracterizado também o distúrbio por uma turvação do nível de consciência. O indivíduo pode falar, pode até responder a algum questionamento, mas não há uma dissociação adequada entre o sono e o estado vigil, o estado acordado. Então, muitas vezes o indivíduo ele até desperta realmente, e ele nem se recorda do que aconteceu. E é um distúrbio que, de forma isolada, é comum nas crianças, principalmente nas crianças, mas que pode acontecer também na idade adulta. Então, as causas são as mesmas nos adultos e nas crianças? Sim. Para que se fale em transtorno, eu falei de evento isolado, porque qualquer pessoa pode apresentar esse tipo de alteração do sono. Uma vez ou outra. Isso, na qualidade do sono. Mas quando se fala em transtorno, o transtorno do sonambulismo realmente já seria a recorrência, né? Existe uma frequência maior desse tipo de comportamento atípico durante o sono, ou quando esse transtorno começa a gerar um risco potencial de acidentes para a pessoa, para o seu cônjuge, ou mesmo começa a haver um sofrimento psíquico. Essa pessoa começa a se entristecer porque se sente constrangida. Pode acontecer todo dia, doutor, isso? Pode. Existem pessoas que apresentam. Pode acontecer a qualquer momento, isso, né? E as causas, isso, mas durante o sono, né? A patologia é gerada durante o sono. E as causas, na verdade, é um conjunto. Os fatores predisponentes, o indivíduo já tem uma predisposição, a gente sabe que existe um gene até, que é o gene HLA, que tem relação com isso. Certo? E o histórico familiar. 80% das pessoas que apresentam o transtorno, né, essa recorrência, eles apresentam já um histórico familiar positivo. O pai, a mãe, o avô já tinha esse tipo de problema. E aí o que a gente observa é que existe esse fator predisponente e o que precipita o evento. E em geral é o estresse. Então a privação de sono, certo? O estresse físico, mental, certo? Atividade física extenuante, próximo do horário de dormir, febre. Então, assim, qualquer fator que aumente o estresse para essa criança. Para o adulto, a gente pode pensar até no trabalho em turno. O indivíduo que faz um trabalho durante a noite, que a gente sabe que a sociedade começou a se organizar de tal forma que os serviços essenciais, segurança, saúde, que eram quem realizavam esse trabalho em turno, hoje se generalizou. Né? A gente tem um serviço de 24 horas. Então, o indivíduo que já tem essa predisposição, provavelmente pode começar a apresentar isso, porque ele fica privado durante seu sono à noite. Pode aparecer mais em mulher ou mais em homem? Existe essa diferença ou é igual para todo mundo? A gente sabe que durante a infância é mais comum nas meninas. E na fase adulta, né, é mais comum nos homens. Por que essa... A literatura não explica bem, mas parece haver uma certa influência, uma predisposição, né, hormonal, mas não há uma explicação na literatura ainda fidedigna para que a gente possa elucidar isso. A gente está falando aqui sobre sonambulismo, então se você sofre disso, né? Pode falar sofrer, né, doutor? Porque é perigoso de toda forma. Ou conhece alguém, né, aí na família ou algum amigo, manda sua pergunta pra gente ao vivo aqui no 3234-3422, nosso telefone. A produção passa a sua pergunta e a gente vai responder ao vivo. Ou então nas nossas redes sociais, né? @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Doutor, a criança ou adolescente geralmente fica com o olho aberto quando estão sonâmbulos. Como é que os pais podem identificar esse transtorno? Se a gente pensar no grupo, né, desses transtornos, que chama parassonia, então esse grupo ele pode ser classificado durante o estágio que é acometido. Então, assim, tanto o sonambulismo quanto o terror noturno, eles são parassonias, né, onde há essa alteração, né, de comportamento durante a noite, do sono não REM. Então, o que é isso? Durante a noite, nós temos estágios que se alternam durante a noite do sono.
Então, se divide em não REM e REM, que seria a fase dos sonhos. Esse REM significa Rapid Movement Eyes, que seria o movimento rápido dos olhos, e são as fases dos sonhos. Então, durante o sonambulismo, esse distúrbio ocorre durante a fase não REM. Então, o indivíduo não está sonhando. E esse não REM, ele ocorre de uma fase inicial, que a gente chama N1, aprofunda um pouco mais o sono no N2 e chega a uma fase mais profunda, que seria o N3. Geralmente, esses distúrbios, terror noturno, sonambulismo, despertar confusional, que também é um distúrbio que está envolvido nesse grupo, o indivíduo, ele está naquele sono profundo. Então, é quando te chamam, Luísa, você acorda meio confusa, entendeu? Percebe que estava num sono profundo. Então, o indivíduo, ele apresenta um despertar incompleto nesse momento, e aí ele abre o olho. Só que a turvação, essa turvação ainda do nível de consciência. É por isso que ele também não se recorda de quando é acordado, se estava sonhando, não se recorda do evento, porque não é ainda a fase dos sonhos. Muito interessante. E eu gostaria até de perguntar se essas ações que o sonâmbulo acaba cometendo são repetições da sua rotina, né? Ele realmente está repetindo o que aconteceu com ele na rotina, ou ele está fazendo alguma coisa que ele nem sabe o que é realmente? Isso. Não, na verdade, é como se fossem comportamentos, em geral, né? Automáticos mesmo. Então, o indivíduo sai do seu quarto, vai até a cozinha, se alimenta, entendeu? Pode pegar o seu carro e dirigir, entendeu? Pode fazer um trajeto de ir até o trabalho. E aí é quando realmente o transtorno já passa a ser encarado de outra forma, porque quando há risco, né, a vida. Olha, doutor, o pessoal já está mandando as perguntas aqui. O Fábio do Barro Vermelho está perguntando: passo 15 dias sem dormir e sinto muita dor de cabeça. O que eu devo fazer para melhorar o sono e dormir à noite? 15 dias sem dormir 15 direto? Dias sem dormir direto, será? Jura? Isso é possível, doutor? Pode ser possível, sim. Um beijo, ele mandou um beijo pra gente. Obrigada pelo carinho. Vai mandando sua pergunta também. A gente classifica até esse transtorno de insônia, não é? O grupo mais comum realmente é o transtorno da insônia. E aí seria uma insônia aguda. Até 3 meses a gente fala ainda num quadro agudo. E cronicamente, quando isso já vem arrastado há mais tempo. Agora, geralmente as pessoas dormem um pouco, né? Ele realmente não vai ficar sem dormir a noite toda. Dá um cochilo, né? Isso, mas não consegue reparar. Mas assim, aí ele realmente teria que procurar algum profissional para se identificar a causa. Doutor, insônia do sonambulismo, né? Isso. Insônia, você vai estar ali consciente, vamos dizer assim, né? Acordado. A insônia não precisa nem de uma investigação assim mais extensiva de exames. Né? A gente sabe que existe um exame que é chamado de polissonografia, que monitora o sono do indivíduo durante a noite. Mas essa queixa já é subjetiva, o indivíduo já fala que não dorme. Então, isso é insônia. Agora, a gente tem que ver qual a causa disso. Será que é ansiedade, tem um quadro depressivo, é algum transtorno adaptativo, está passando por uma situação difícil, né? A gente sabe que o mercado não está bom, ou um problema mesmo no âmbito afetivo, então teria que... A insônia e o sonambulismo é como se fosse uma resposta, vamos dizer assim, de alguma coisa que você está sofrendo, né? Como você falou agora, se é depressão, se é ansiedade, mas esse transtorno, ele pode trazer outros problemas? Sim, pode trazer outros problemas porque o que há é uma abolição do sono. O sono é um fenômeno que é importante, né, para a nossa sobrevivência. Ratos, eles privados em ambiente de pesquisa de dormir, eles morrem em 10 dias, em virtude de infecções oportunistas. A gente sabe que existe uma patologia que é chamada de insônia familiar fatal, que o indivíduo realmente não dorme. Esse realmente não dorme e ele morre por infecção oportunista. Então, assim, o sonambulismo, ele começa a gerar um problema quando ele começa a fragmentar o sono, entendeu? Então, o paciente, às vezes, ele acorda, e aí ele acorda no meio da casa, não sabe o que estava fazendo, e aí ele fica ansioso, porque o que ocorre é isso, ocorre essa turbação da consciência, ocorre uma certa amnésia, ele não sabe o que aconteceu durante o evento, e aí ele retorna à cama, mas ele não sabe muito bem o que aconteceu, e ele começa a ficar ansioso. E aí demora a voltar a dormir. E na noite seguinte, ele já fica preocupado, porque isso pode acontecer novamente. E aí pode começar a gerar uma insônia. Porque existe esse fator cognitivo. Medo de dormir, né? Aí, e o insone, como esse Fábio, né, que entrou agora em contato, o insone, ele se preocupa com esse fato. É o fato de não dormir mais do 16º dia. Sim. E no dia seguinte ele ter que trabalhar irritado, com diminuição do nível de cognição, né, de atenção. Então aí existe um risco maior, né, de acidente, de erro no trabalho, entendeu? E a gente sabe que a cronificação disso predispõe à depressão. Doutor, e é legal realmente
remédios para dormir, né? Existem aí, as pessoas às vezes ficam com insônia, né? Ficam com medo de não conseguir dormir, como a gente está falando. E tomar remédio realmente é legal ou não? Aí depende. Em geral, não. Né? Em geral, não. Em geral, a gente vai fazer uma avaliação desse paciente e muitas vezes a gente observa que o que falta para ele é a higiene do sono. Então, uma dica aí para a Fábio e para outras pessoas que estão em casa passando pelo mesmo problema. Então, o que a gente sempre orienta é que o indivíduo em casa tenha uma rotina mais relaxante. Né? Então, à noite, não fazer uma atividade física próximo do horário que dorme, não se alimentar copiosamente, não comer muito, né, perto do horário que dorme, porque existe uma dificuldade para o esvaziamento gástrico e isso não favorece o sono. Não tomar café após 5 horas da tarde e o ideal é que faça uma atividade relaxante à noite, um banho morno, porque quando o corpo começa a resfriar, existe um favorecimento para o adormecimento, e uma leitura. A luz de iPad, de telefones... Atrapalha, porque para o cérebro é dia. O cérebro capta isso como dia. Então, ele não libera melatonina, que é uma substância importante para a promoção do sono. Na verdade, houve a grande mudança do comportamento humano, foi a partir da invenção da luz. Porque todos nós dormíamos à noite. À noite não existia luz, então nós somos programados para dormir à noite. E com essa invenção, então, mudou-se o comportamento. Existem diversos mitos em relação ao sonambulismo, né? Principalmente a questão que não pode acordar ou pode acordar. O que a gente deve fazer quando a gente se depara com alguém que está, naquele exato momento, sendo sonâmbulo? Isso. Olha, para o parceiro que dorme com um sonâmbulo, ele deve sempre sair da cama, certo? Sempre sair da cama, porque o sonâmbulo ele pode ter um comportamento mais brando, mas pode ter um comportamento mais agitado e violento. A violência não é comum, mas pode. Então é melhor que o parceiro de cama saia da cama e que deve-se haver sempre um cuidado, né, com objetos, né, pontiagudos, cortantes no quarto. O cuidado sempre com a proteção do ambiente, para que aquele indivíduo não se machuque. Certo? Então, assim, o indivíduo levantou da cama e começou a andar, o parceiro deve tentar apenas conduzi-lo, ou o responsável, se no caso for um pai, a mãe que está com a criança, conduzir a criança até a cama novamente. Não deve acordar a criança, por quê? Porque ela está dormindo. O sono ainda é presente. Ela não apresentou um despertar. Por mais que ela esteja com os olhos abertos, né, mas quando se observa que ela não responde aos comandos, né, que fala coisas sem sentido, que está fazendo movimentos, né, estereotipia, movimentos sem uma finalidade, então provavelmente fala a favor disso. Então é conduzir até a cama e tentar fazê-la dormir. Porque se desperta, a criança pode despertar e aí gera essa ansiedade, porque ela não sabe o que aconteceu. Fragmenta o sono, no dia seguinte está cansada, fadigada, então irritada. O mais indicado é não acordar realmente a pessoa. Isso. Existe algum tempo específico que ela fica nessa fase de sonambulismo? Existe um tempo exato ou se deixar ela pode ficar por muito tempo? Pode, a literatura fala entre 1 e 10 minutos, mas isso pode se prolongar até 1 hora. Sabe? Mas em geral é breve, né? É um comportamento mais breve. Estamos conversando com o Dr. Paulo, ele é psiquiatra, a gente está falando sobre sonambulismo. Se você tem sua dúvida, pode mandar para a gente. Estamos perguntando, respondendo aqui ao vivo para o doutor no 3234-3422. Pode ligar que a produção passa a sua pergunta. Quem ligou agora foi a Conceição de Rego Moleiro e perguntou: meus pais são idosos, sofrem de sonambulismo. Ambos andam pela casa à noite, já caíram e se machucaram. É comum na terceira idade? O que a família pode fazer para ajudar, doutor? Bem, não é comum, né, na terceira idade. A gente sabe que é comum em geral na infância. Mesmo até 17% das crianças podem apresentar. Criança e adolescente, o pico é entre 11 e 12 anos de idade. Adultos, né, que permanecem com esse transtorno, ao redor de 5% deles podem permanecer com esse tipo de transtorno. E agora, assim, um idoso apresentar esse comportamento apenas nesse momento da vida, então é melhor que seja bem investigado, porque podem haver outras causas aí por trás. A gente sabe que geralmente o idoso ele já apresenta outras doenças, né? Hipertensão, diabetes. Logo os dois, isso. Né? Outra coisa é que, como eu disse, na verdade, qualquer fator de estresse pode gerar, né, o sonambulismo. E qualquer um de nós pode ter também, se passarmos a utilizar, inclusive, álcool, né, medicamentos sedativos, certo? Ou algum medicamento que ele possa estar utilizando e que possa estar alterando a qualidade do sono ou fragmentando o sono. A gente sabe que também é comum, né, na terceira idade, o indivíduo ganhar peso, né, pelo seu próprio metabolismo, né, e às vezes por as doenças clínicas que já estão envolvidas, e aí pode predispor a um outro distúrbio,
que aí é a apneia do sono. E aí, esse distúrbio, ele fragmenta o sono. O indivíduo ganhou peso e aí ele começa a roncar e começa a apresentar umas pausas respiratórias durante a noite. E como diminui muito o fluxo aéreo, começa a acumular gás carbônico a nível cerebral. E para o cérebro, ele manda um sinal, acorda para respirar. Então o indivíduo tem um micro despertar, ele desperta um pouco, volta a respirar e não se dá conta que despertou. Mas esse fato, esse momento, né, e isso ocorrendo várias vezes durante a noite, pode fragmentar o sono. E aí ele pode começar a apresentar, inclusive, o sonambulismo. A gente está falando aqui sobre alguns transtornos que acontecem durante o sono. O Bruno Moura Lacerda é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança, é membro titular da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, especialista em Medicina do Sono pela Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, capacitado em Medicina do Sono pelo Instituto de São Paulo, especialista em Psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, serviço em residência médica, atua nas áreas de psiquiatria, dependência química e medicina do sono. E é sobre o sono que a gente está falando aqui, sobre alguns transtornos. E a gente estava aqui conversando, né, doutor, sobre alguns transtornos específicos, que você disse que tem 3, né? Vamos falar para o pessoal quais são esses transtornos. Bem, dentro do sonambulismo, dentro das parassonias, né, no estágio do sono não REM, né, nós temos 3 distúrbios, que seriam o despertar confusional, né, que o indivíduo pode ser despertado durante a noite e apresenta-se confuso e começa a apresentar alguns movimentos atípicos. Pode ser o terror noturno, entendeu? Que também ocorre durante essa fase do sono, que é o sono não REM, e que é o mais dramático, certo? Desses distúrbios, onde a criança, e é muito comum também durante a infância, então a criança, ela pode ter um despertar, ela abre os olhos, não é? E gera um grito desesperador. A face é uma face de uma criança amedrontada. E há, nesse momento, também uma descarga adrenérgica. Então, ocorre midríase, a pupila aumenta de tamanho, ela pode tremer, pode ter sudorese, a mão sua, um ataque cardíaco, aumenta a frequência cardíaca. Então, e respiratória. E para os pais, né, os pais ficam muito assustados com esse tipo de comportamento. Mas, na verdade, o que ocorre é algo semelhante ao sonambulismo e semelhante também ao despertar confusional. Ocorre uma alteração, né, da qualidade do sono, as redes neuronais, né, que deveriam agir e interagir de uma forma, né, mais harmônica, elas acabam desafinando, né, e com isso gera essa dissociação incompleta entre o estar acordado e o estar dormindo. E a orientação que a gente passa para os pais é a mesma, né? Na verdade, não adianta, inclusive nesse transtorno, não adianta o pai tentar acalmar a criança, né? Ela não vai ser não vai ser acalentada, né, pelo comportamento, né, do pai. Isso pode aumentar e intensificar esse distúrbio. Então é aguardar, nesse caso é aguardar, entre 1 e 10 minutos. E com adultos também acontece, né? Às vezes de gritar no meio do sono. Seria do mesmo jeito, a mesma forma? Não, em adultos o mais comum é a fala mesmo, que chama sonilóquio. Então o indivíduo pode falar, pode gritar durante a noite sem apresentar nenhum comportamento motor. Na criança que geralmente é mais comum esse transtorno, mas que a gente reforça o caráter benigno, tanto do sonambulismo quanto do terror noturno, que com o crescimento há uma involução disso. É como se houvesse um amadurecimento das redes neuronais. Doutor, eu falava muito quando eu era mais nova. Minhas primas falavam, que saco, você fala muito, você mexe muito, levanta. Por que acontece isso? É sonambulismo? Não, o falar tem mais relação quando, primariamente, quando não há comportamento, né, motor, então seria mais o sonilóquio mesmo.
Muito interessante, né? A gente está tirando várias dúvidas tenho aqui. certeza que é com o Dr. comum, né? Bruno. Quando eu era mais nova, aí eu tinha medo. Eu falava, gente, eu juro, não é porque eu quero. Mas assim, acontece com muitas pessoas, né? Como você falou. E o Dr. Bruno está tirando várias dúvidas com a gente. É verdade. E agora a gente quer saber como é que é feito o tratamento para um sonambulista. Como é que se chama? Um sonambulista, vamos dizer assim? Sonâmbulo. É verdade. Sonâmbulo, é verdade. Ele quer. Fugiu na cabeça. Isso. A gente pensa no tratamento, realmente até medicamentoso, quando há esse risco potencial de lesão. Né? Lesão para o paciente, lesão para o cônjuge, ou mesmo há um sofrimento psíquico. Né? Existem pessoas que podem abrir um quadro depressivo, podem abrir um quadro ansioso por ter esse transtorno. Certo? Então, quando criança, a gente sempre prioriza isso, que é um transtorno benigno, que isso pode passar, então a gente tenta não medicar. Então, a gente orienta, né, essas medidas de proteção, barreiras, telas, tira a chave da porta, porque pode acontecer isso. Pelo fato de sempre abrir a porta, né, e ter esse comportamento já automatizado a nível cerebral, então o indivíduo pode ir até a porta, abrir uma porta que estava fechada, mas que a chave estava lá. Então, retira a chave, o cuidado com escada, com varandas, certo? E quando realmente ainda há, né, lesões, ainda a frequência é muito intensa, está gerando um sofrimento, então aí a gente medica, né? A gente utiliza medicamentos que eles aprofundam, certo? O sono e com isso diminui o risco. Mas que mesmo medicadas, essas pessoas devem seguir essas medidas de proteção, porque não garante. Doutor, o Damião está perguntando aqui no nosso Instagram qual o horário ideal para dormir à noite e quantas horas por dia a gente deve dormir. Olha, em média, as pessoas, um adulto, ele dorme entre 7 e 8 horas por noite, certo? Mas é uma média, né? O mais importante é que a pessoa se sinta reparada no dia seguinte. Então, essa questão de número de horas não faz tanto sentido. Né? Isso, depende. Mas que a gente sabe pessoas que dormem menos do que 5 horas por noite, essas pessoas, elas podem apresentar prejuízo, e as pessoas que precisam de muitas horas, certo? Também podem apresentar algum prejuízo. O ideal é que as pessoas se sintam reparadas, né? E que tenham um horário regular de dormir e acordar. Inclusive, tem estudos que mostram isso. As pessoas que são mais sincronizadas, né, em relação ao seu padrão sono-vigília, elas vivem mais. Muito interessante. A gente está tirando várias dúvidas aqui sobre sonambulistas. Sonâmbulos, gente, por favor, né? Eu queria saber, muita gente às vezes tem um sono mais pesado. Outras têm um sono mais leve, né? Qualquer coisa acorda. Existe algum problema aí para quem está dormindo muito pesado ou para quem está dormindo muito mais leve, que acorda sempre? Entre os gêneros, a gente sabe que as mulheres têm uma tendência a ter insônia. Elas têm uma dificuldade para iniciar o sono, até pelas variações hormonais. Os homens, eles apresentam uma maior quantidade de sono N1, não REM1, que aí seria essa fase inicial do sono. Então, o homem tem uma tendência a um sono mais superficial, certo? E aí tem uma tendência maior à fragmentação do sono, né? Qualquer estímulo, né, do ambiente pode fazer com que ele acorde. E as mulheres têm mais dificuldade de iniciar o sono e possuem mais N3, que seria um sono mais profundo. Então, também, quando dormem, já tem mais dificuldade de serem acordadas. Só que, como a gente estava falando de outros transtornos, então o homem tem mais frequentemente um distúrbio do sono que chama-se apneia do sono, em virtude da testosterona. E aí, quando existe a soma, né, essa união de uma mulher que já é insone, né, e com um indivíduo que tem apneia, que ronca, então é um grande problema para o casal, né? Nossa, imagina. Você ronca, Luísa? Não, tem cara. Que eu saiba, não, né? Meu namorado não quer me falar isso. O pessoal aqui está perguntando nas redes sociais, o Marcos Jaguar, ele está perguntando, é curiosa a pergunta dele. Tomar leite à noite provoca sonho? Sonho a gente tem toda noite, né? Porque o sono, ele ocorre, na verdade, uma alternância entre estágios. Então, nós temos o N1, um sono mais leve, N2, N3 e um REM, que aí é a fase dos sonhos. Essas fases, elas se alternam entre 70 e 120 minutos, em média 90 minutos. Então, se eu pedisse para que você dormisse, Luísa, após 90 minutos, né, percebendo que você realmente dormiu, provavelmente você vai estar em REM, na fase dos sonhos. Agora, nem sempre a gente
lembra do sonho. Eu ia até perguntar, por que a gente às vezes não consegue lembrar do sono? Do sonho. Isso não existe uma explicação para isso, mas a gente sabe que toda noite a gente sonha e nem sempre a gente lembra do sonho. O que pode estar acontecendo com o nosso amigo é que o alimento rico em leite, né, ele é rico em triptofano. Então, queijo, leite em si, os derivados de leite, ele é rico nesse aminoácido e esse aminoácido ele é convertido em serotonina e em melatonina. Entendeu? Então, a melatonina tem essa relação com a promoção do sono. Então, talvez ele esteja dormindo melhor, né, utilizando um leite. É tanto que a gente até orienta para que as pessoas que têm insônia tomem um leite morno também à noite e podem ajudar para evitar o uso da medicação. Quem ligou a TV agora, a gente está falando sobre transtornos do sono, né, sonambulismo. Doutor, queria saber assim, quem tem esse problema, né, quem é sonâmbulo, que já foi realmente detectado, como é que faz? Tem cura? Existe essa tendência, né, de que pode haver uma melhora clínica, né? O mais comum é isso. E pode-se também fazer uso de medicação quando há já esse transtorno, o potencial a risco, a lesões, né, físicas, psíquicas. Então a gente pode medicar, entendeu? Mas sempre tentando retirar a medicação com o tempo, porque a gente sabe que com o crescimento dessa criança há uma tendência à melhora do quadro. E quando adulto, que persiste até a fase adulta, a gente tem que orientar o paciente de que são os momentos de estresse que realmente pode precipitar o evento e nesses momentos aí ela pode lançar mão da medicação. Muito interessante. A gente está conversando aqui com o Dr. Bruno, que está tirando várias dúvidas. Então, se você tem sua pergunta, manda para a gente no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. É verdade que existem mais de 100 distúrbios do sono e elas são divididas em categorias? Explica para a gente melhor, né, como é que a gente pode identificar um distúrbio de sono. A gente sabe que existem quase 85 distúrbios do sono. Eles são divididos em 8 categorias. O distúrbio mais comum é o grupo das insônias, certo? E quando eu digo grupo das insônias é porque a gente pode investigar qual a causa que está gerando aquela insônia, né? Se é o fato do indivíduo achar que realmente perdeu a capacidade de dormir, certo? Que aí existe esse fator cognitivo relacionado a isso, ou são comportamentos que o indivíduo está fazendo, tomando esse café, fazendo atividade física, né, num horário que não é propício. Ou se existe uma causa secundária, uma doença mental, depressão, que é muito comum, ansiedade, né, dentro dos transtornos. Os mais comuns realmente são os quadros depressivos e ansiosos. Ou um quadro doloroso, o paciente que tem dor crônica, né, o paciente que tem asma, uma doença clínica, um estado febril. Então isso aí já pode começar a gerar uma insônia. E realmente pode considerar que quem está tendo muita insônia, né, está com esse problema para dormir, já pode ser um sintoma de depressão, doutor? Não, pode quando na verdade a gente não sabe bem o que começa primeiro, né? Às vezes um paciente que está abrindo um quadro de depressão pode começar inicialmente a apresentar uma insônia e abrir um quadro depressivo. E a gente sabe também que os pacientes que apresentam já uma insônia crônica, eles têm uma chance maior de apresentar depressão. Então as pessoas que apresentam depressão, na verdade elas apresentam outros sintomas, né? Apresentam um humor deprimido, perde o interesse nas atividades que realiza, ou tem anedonia, que é a falta de prazer nas atividades que costumava fazer e que geravam prazer. Associada a isso, alteram o apetite, geralmente diminui o apetite, a pessoa perde peso, ocorre uma lentificação motora, se sente mais lenta para realizar as atividades, diminui a concentração e muitas vezes apresenta ideação suicida, com plano, às vezes até, que aí já merece uma intervenção até mais rápida, porque denota a gravidade já do quadro. Muito bacana, né? A gente tem mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Barbosa do Guarapes pergunta. Ele tem 61 anos e acorda com sensação de morte e falta de ar. O que pode ser isso? Bem, ele pode, se isso também ocorre durante o dia, existe um transtorno que é chamado transtorno do pânico, certo? Mas a gente sabe que à noite esse transtorno pode ocorrer também, chama-se de pânico noturno. Então, o indivíduo ele apresenta uma sensação de que está morrendo, uma sensação de morte iminente, né? Ele apresenta um aumento da frequência cardíaca, um aperto no peito, pode haver dor abdominal,
uma sensação de sufocamento. Então, assim, a ideia é realmente de que está morrendo. Mas, claro, antes de pensar nisso, deve-se haver uma investigação de outras doenças clínicas, né? Principalmente doença cardíaca, doença pulmonar, problemas na tireoide. Existe até uma alteração a nível cerebral que ocorre, que é a despolarização do lobo temporal, então que é investigado também com exame. Então, assim, ele deve passar por um profissional, deve realizar exames, descartar problemas orgânicos, para depois pensarmos nesse tipo de distúrbio. Mais uma pergunta chegando aqui. A Kátia do Alecrim está dizendo que tem 50 anos e ela dorme 36... Calma. Vamos ler de novo. Ela está falando assim, dormir 36 horas seguidas, dias depois dormir 48 horas seguidas, o que pode ser isso? Tá dormindo demais. É isso mesmo? Ela está acontecendo com ela? É isso, gente? É isso. Ficou um pouquinho confuso, né? Deixa eu ler de novo. Vamos ver se é de novo, gente, por favor, para eu ler de novo. Ela está dizendo assim, tenho 50 anos e dormir 36 horas seguidas, dias depois dormir 48 horas seguida. O que pode ser isso? Eu acho que ela está falando o que aconteceu com ela, né? Mas provavelmente ela deve ter ficado privada de sono, né? Acredito que ela tenha tido uma privação de sono, né, importante aí, alguns dias, ou pelo menos um dia, e aí dormiu dessa forma. Realmente não é comum. A gente sabe que existe uma variante da normalidade. Existem pessoas que precisam de mais horas de sono e que muitas vezes são até caracterizadas como pessoas que não cumprem, não honram seus compromissos, entendeu? E que, na verdade, não. Essa pessoa, desde criança, ela apresentava, né, essa tendência a um número maior de horas para que repare, né, tanto os seus tecidos quanto a sua mente. E existem pessoas que também precisam de poucas horas para se sentir reparada, entendeu? Então, assim, nesses dois extremos, o mais importante é isso, se há um prejuízo no dia seguinte. Até para os insones, né, as pessoas que não dormem bem, que se queixam de insônia, muitas vezes chegam até o consultório e falam que não dormem. Mas a gente sabe que existe também uma alteração, né, a nível de percepção, que se chama insônia paradoxal. O indivíduo acha que não dorme, mas ele dorme. E aí, muitas vezes... ele não tem a sensação que estava dormindo. E aí, muitas vezes, a mãe ou o cônjuge diz, mas doutor, ele dorme a noite toda, mas eu não durmo. Mas no dia seguinte você se sente mal, você tem algum prejuízo no dia seguinte? Não. Isso já chama a atenção. Se não tem nenhum prejuízo no dia seguinte, então provavelmente dorme. E aí, nesse caso, a gente, em geral, pede o exame de polissonografia, ele dorme monitorado, e aí a gente observa e dormiu. Mas mesmo assim, às vezes ele diz... Esse exame não é meu. Esse exame não é meu. Mas realmente eu acho que deve ser bastante confuso, né, para a cabeça de quem sofre disso. Realmente, para distinguir se dormiu ou não, deve ser bem difícil. A Leninha do Satélite pergunta: estou preocupada com minha neta de 8 anos que tem um sono muito inquieto e fala bastante enquanto dorme. O que deve fazer para ajudar? Ela deve procurar um profissional. Né? Deve procurar um profissional. A criança não recorda, geralmente, desses eventos, né? Então é importante que a pessoa que dorme com ela no quarto, a mãe, né, a avó, vá até a consulta e conte, né, descreva bem como é aquele evento. E, se possível, muitas vezes até filme o evento, porque aí nos ajuda, né, a conduzir da melhor forma o caso. Legal, olha, muito bacana. A gente teve uma entrevista com o psiquiatra Bruno Moura Lacerda. Muito obrigada, doutor, por ter tirado tantas dúvidas prazer, nossas, né, de quem está em casa. Obrigado.